Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast desta quinta-feira, 23 de maio de 2024. E amanhã é a festa da padroeira da minha paróquia aqui em Londrina, Nossa Senhora Auxiliadora. Um grandíssimo abraço a todos os paroquianos ouvintes e não ouvintes também. Quero parabenizar com orações e bênçãos Cateline, de Jacareí, São Paulo, Maria Isadora Pereira Mota, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Alcinete Sá, de Plácido de Castro, Acre. Que coisa boa ter vocês por aqui, muita luz para todos os aniversariantes do dia. Este podcast é um oferecimento ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O Evangelho de hoje nos transmite alguns conselhos de Jesus sobre a relação dos adultos com os pequenos, os excluídos. Naquela época, muitas pessoas eram excluídas e marginalizadas, diferente de hoje, né? Eles não podiam participar. Muitos deles perderam até a fé. O texto que agora ponderamos contém declarações estranhas que, se interpretadas literalmente, causam perplexidade nas pessoas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou nascendo das alturas. Amém. Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 43, 45 a 56 e 47 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus, havia mestres da lei que, com o peso da sua autoridade e a ameaça das suas excomunhões, como está no capítulo 9, 12 de João, tentavam impedir que pessoas simples seguissem Jesus. É tudo que impede alguém de seguir a Deus para alcançar a salvação. Para um homem que afasta os outros da fé em Cristo, seria melhor, segundo a palavra de Jesus, que fosse lançado ao mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Em vez de fazer com que uma pessoa perdesse a fé, seria melhor morrer. Essa expressão nos recorda as palavras prenunciadas por Jesus a Judas. Teria sido melhor para ele se não tivesse nascido. Marcos capítulo 14.
Então, frases deste tipo não podem ser tomadas com sentenças de condenação direta e imediata, mas sim como expressões que servem para melhor compreender a monstruosidade da ação. Ao aplicar essas palavras de Jesus, a comunidade cristã não pretende limitá-las apenas às crianças, mas a todos os fiéis da comunidade que foram tentados a renunciar à fé. É sempre algo extremamente grave pôr em perigo ou destruir a fé nos corações das pessoas simples. A série de sentenças relativas aos membros do corpo que se tornaram motivo de queda moral mostra quão radicais são as exigências de Jesus do ponto de vista ético. Para ele, o tema da salvação é tão sério que todo esforço deve ser feito para entrar no reino de Deus. Quando a nossa salvação eterna está em jogo, não podemos ficar satisfeitos com meias medidas. O fogo inextinguível e o verme que não morre, do versículo 48, são duas formas de falar que estão ligadas ao Antigo Testamento, sobretudo Isaías 66. Este texto de Isaías fala dos homens julgados por Deus, cujos cadáveres, amontoados no vale de Rinom, situado a sudoeste de Jerusalém, são abandonados sem sepultamento à corrupção, verme, e ao fogo destruidor. A palavra Geena vem do nome do vale de Rinom, em hebraico Ge-Rinom, era o lixão de Jerusalém. Não entrar na vida, não entrar no reino de Deus, significa o fracasso do objetivo último da vida. Não entrar na vida eterna de Deus é o fracasso total da existência, é tornar-se desperdício de jogar no aterro para serem queimados, porque são inúteis, volumosos e mal cheirosos. Há aqui um convite urgente para destruir a importância absoluta de seguir Jesus, para não perder irremediavelmente o dom da vida presente e futura. O fogo que salga se refere tanto ao castigo que castiga os pecadores, preservando-os como o fogo que purifica os fiéis para torná-los vítimas agradáveis a Deus, como está em Levítico, capítulo 2. O sal e o fogo nos faz pensar a purificação que os discípulos devem realizar através da perseguição e do sofrimento que são atingidos. Pode ser uma espiritualização, a semelhança de Levítico capítulo 2, dos sacrifícios do Antigo Testamento. Também o alto sacrifício dos cristãos deve ser salgado pelo fogo do Espírito Santo. Tenham sal em vocês. Como em Mateus capítulo 5, esta palavra é dirigida aos discípulos. Devem purificar o mundo sem se deixarem contaminar por ele. O sal deve, portanto, ser interpretado como símbolo de tudo que se opõe ao espírito do mundo e de todas as disposições que favorecem a paz na comunidade. O espírito de serviço, de atenção aos outros, de estima por eles, de desejo de grandeza e poder, tudo isso foi proposto depois do segundo anúncio da paixão e da ressurreição. Há uma grande coerência entre o que Jesus revela sobre a sua paixão e o que pede aos 12. A moral cristã nunca deve ser passada adiante por si mesma, mas como participação no modo de ser de Jesus. E termina: estejam em paz uns com os outros. É uma alusão à disputa, como está em Marcos capítulo 9, que deu origem a toda esta segunda parte do capítulo. O amor fraternal exclui atitudes de rivalidade no serviço do Evangelho. E hoje a igreja celebra São João Batista de Rossi, presbítero do Aconselhamento. Ele fundou a Pia União de Sacerdotes Seculares, que foi dirigida por ele durante alguns anos. Como desejava obras ainda mais abundantes, também fundou e dirigiu a Casa de Santa Gala, destinada para homens carentes, e depois a Casa de São Luís Gonzaga, para mulheres necessitadas. Ele nasceu em Voltaggio, na província de Gênova, na Itália, no dia 22 de fevereiro de 1698. Aos 10 anos de idade foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova, como pajem. 3 anos depois foi chamado para morar em Roma, com seu primo Lourenço Rossi,
que já era sacerdote. Estudou filosofia no Colégio Romano dos Jesuítas, prosseguiu com êxito nos estudos e depois concluiu o curso de teologia com os dominicanos de Minerva, onde conquistou muitos conhecimentos teológicos que lhe foram preciosos para mais tarde ser um bom pregador e confessor de almas. Foi ordenado em 1721, aos 23 anos. Seu santo de devoção era São Luís Gonzaga, por isso buscava seguir seu exemplo de vida em sua missão apostólica. Seu objetivo era acolher os mais necessitados, os doentes, encarcerados, pobres, pecadores. Isso lhe fazia principalmente na direção de suas almas. Eu não sabia o caminho mais curto para ir ao paraíso, dizia ele, mas agora já sei, é dirigir os outros na confissão. Quanto bem aí se pode fazer. Ele disse certa vez, essas palavras lindas que nós acabamos de ouvir. Tornou-se famoso confessor e foi inclusive o padre confessor das Irmãs da Caridade. Morreu no dia 23 de maio de 1764, com 66 anos, após ser vencido por uma doença. Tão pobre, não tinha dinheiro para pagar pelo funeral, que foi pago graças aos devotos que o amavam e eram gratos a ele. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1881. Rezemos. São João Batista, ao Senhor que suportou as enfermidades, sendo suporte e sustento às almas necessitadas, peço que interceda por mim, para que eu também receba a graça de sofrer com paciência todas as adversidades que me surgem pelo meu caminho. E peço ainda que rogue por todo o clero, a fim de que se dediquem com o mesmo amor, fé e piedade pela salvação e conforto das almas, através do sacramento da penitência. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você. E amanhã, além da padroeira, é dia de Enciclopédia Bíblica. Até lá!